Pessoal, boa tarde. O objetivo dessa apresentação é fazer uma demonstração da solução SAP Business One, que é a solução da SAP para as empresas pequenas e médias. Ok? Bom, inicialmente eu queria dar um overview a respeito da solução. Esse é o menu do sistema aqui do lado esquerdo. Então nós temos aqui o módulo de finanças, que é onde está toda a parte contábil. Então aqui nós temos, por exemplo, o plano de contas dentro do sistema. Nós temos aqui toda a parte de contabilidade de custos, onde eu tenho definições de centro de custo. Temos também lançamentos periódicos. Temos um módulo de CRM, que é a oportunidade de vendas. Então todo o controle e toda a prospecção dos leads é feito através desse módulo de oportunidade de venda. Temos também um módulo de vendas e contas a receber, ou seja, aqui é tratada toda a questão de cotação, pedido e nota fiscal de saída, cancelamentos, devoluções. Temos um módulo de compras e contas a pagar, onde nós temos cotação, pedido, nota fiscal de entrada, até o contas a pagar. Um módulo chamado parceiros de negócio, onde nós temos os clientes, os fornecedores e os leads num cadastro único. Temos também um módulo de bancos, onde na verdade são os módulos financeiros, de contas a receber, contas a pagar e toda a questão de tesouraria e reconciliações. Temos um módulo de estoque, onde estão o cadastro dos itens e dos serviços, e toda a questão de lista de preço, a parte de separação, que a gente chama de picking, embalagem, tudo é feito aqui no módulo de estoque. Temos também um conjunto de módulos que é a produção e MRP, onde eu consigo fazer aqui a montagem das minhas estruturas de produto, ordens de produção, abertura da ordem de produção, movimentação dos materiais e também o cálculo do MRP, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Temos também um módulo de serviços, onde é muito utilizado para o pós-venda. Então aqui nós temos contratos de serviço, chamados de serviço, né, que são encaixa bem para uma empresa de helpdesk ou de saque, e os cartões de equipamento do cliente, que é quando eu, por exemplo, vendo um equipamento para um cliente, ele é numerado em série, então eu passo a controlar toda a vida desse equipamento no cliente. Por fim, nós temos um pequeno módulo de recursos humanos, onde nós temos um cadastro de colaboradores. E no final, toda a questão do módulo de relatórios, que acaba envolvendo todos os módulos. Bom, aqui nós temos uma aba também chamada Cockpit, aqui do meu lado esquerdo, onde a gente pode ter alguns cockpits por departamentos ou por funções. Então nós temos aqui um cockpit de vendas, onde aqui no meio, no centro aqui da minha tela, eu tenho alguns dashboards em Excelsius. Então aqui, por exemplo, você consegue ver uma análise do exercício, dá para ver o valor de vendas aqui do mês de outubro. Aqui na parte de baixo você tem um ranking de clientes, onde você vê os clientes que eu estou mais vendendo. Aqui você tem status das oportunidades de venda, enfim, todas as informações ou visualizações importantes para a área de vendas. Na parte de baixo eu tenho as principais funções utilizadas no módulo, então, por exemplo, cotação, pedido, nota fiscal de saída. E do lado direito, aqui no canto direito, eu tenho alguns relatórios rápidos, como quais são as cotações em aberto, quais são os pedidos em aberto, ou quais são as notas fiscais em aberto. Assim como eu tenho para vendas, eu tenho também para o módulo de serviço, onde eu tenho aqui as chamadas de serviço em aberto, algumas informações relacionadas à abertura e encerramento dos chamados de serviços, e temos aqui também um dashboard para a área financeira, onde eu tenho, por exemplo, títulos em aberto de 0 a 30 dias, 30 a 60, 60 a 90, quais os meus clientes mais devedores e assim por diante. Então, esse é o conceito de cockpit. Esses três já são nativos da solução e a gente pode criar outros cockpits de acordo com as funções ou com os departamentos da empresa.
Uma coisa muito bacana no Business One é a questão da navegabilidade, ou seja, a forma fácil pelo qual o usuário navega pelo sistema. Então eu gostaria de mostrar aqui, a partir do plano de contas, eu escolhi aqui a conta caixa, que é uma conta aqui do meu ativo. Se vocês olharem aqui do meu lado esquerdo, eu tenho o saldo da conta caixa. Então nesse momento, a conta caixa está com 441 mil negativo. E aí nós vemos essa setinha do lado do saldo, onde eu posso fazer o que nós chamamos de drill down, ou seja, eu mergulhar na informação até chegar ao nível de detalhe mais detalhado possível. Então, ao clicar aqui na setinha, o que acontece? O sistema me mostra como se fosse um extrato, mostrando todas as transações desde o início dos tempos até o momento atual, que é o saldo da conta caixa 441 mil negativo. E o que são essas transações? Como eu peguei a conta caixa de exemplo, são entradas e saídas de caixa, ou seja, contas a receber recebido de clientes e contas a pagar pagos para fornecedores. Então nada mais é do que um extrato, né, o mais e o menos, até chegar no saldo atual. Então imagina que eu estou vendo aqui esse extrato e me chamou a atenção essa transação de 284 mil. Novamente eu clico aqui na setinha e ele me leva até o lançamento contábil daquela linha. Então nesse momento eu já descubro quem é o cliente, que é a Companhia Atlética. Pela contrapartida da conta caixa eu já descobri quem é o cliente. Do lançamento contábil eu poderia ir novamente para a origem do lançamento. Ou seja, qual o lançamento, qual o módulo que gerou esse lançamento contábil. No caso aqui é o contas a receber, vocês podem perceber aqui pela sigla CR, contas a receber. Eu clico novamente aqui na setinha, ele me leva até o contas a receber, onde aqui eu posso ver quais as notas fiscais ou parcelas que foram pagas. Então nesse caso aqui, são 3 parcelas, né? 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, da nota fiscal número 5. Eu clicando aqui no topo no saquinho do dinheiro, eu vejo o meio de pagamento, que pode ser cheque, transferência bancária, cartão de crédito, dinheiro ou boleto. E da tela do contas a receber, mais uma vez, eu posso clicar para voltar até o modo do faturamento, que é a nota fiscal de saída. Então percebam que eu estou fazendo todo o caminho de volta. Eu estava no lançamento contábil, fui para o contas receber, do contas receber eu vim aqui para a nota de saída. Da nota de saída eu posso checar aqui os produtos vendidos, quantidade e preço, e eu posso também da tela da nota pular, por exemplo, para a tela do cliente. Então vamos verificar aqui a Companhia Atlética, qual que é o saldo em aberto dela. Então nesse momento aqui o saldo da Companhia Atlética é 63.850 em aberto. Clicando na setinha, eu consigo um detalhamento desse saldo em aberto, que são 3 parcelas de uma nota fiscal aqui, número 15. E assim eu vou navegando pelo sistema. Voltando novamente para a tela da nota fiscal, eu poderia clicar num produto, por exemplo, essa nadadeira, que ele pularia para o cadastro do item, do produto. Aí nessa aba chamada dados de estoque, eu tenho condições de ver quanto que eu tenho em estoque desse produto. Então, nesse momento, eu tenho 487 em estoque, 1.026 confirmados em pedidos de venda, 110 estão sendo comprados, estão alocados em pedidos de compra, o que me dá um disponível negativo de 429. Ou seja, a conta que foi feita aqui é o que eu tenho em mãos, 487, menos o que está confirmado, mais o que está sendo pedido, me indicando que eu tenho uma falta, nesse caso, para suprir a minha demanda. Essa é a forma que a gente navega no sistema. Então, vocês puderem perceber, eu abri uma série de janelas em cascata, e se eu quiser, eu fecho todas as janelas e volto para a tela principal. Uma outra forma de navegação também muito usual no sistema é a seguinte: imagina que eu tenha um parceiro de negócio carregado aqui no sistema, e eu queira pegar algumas informações desse parceiro de negócio, no caso aqui é a Companhia Atlética. Existe uma outra aba aqui do meu lado esquerdo chamada Drag and Relate. O que seria Drag and Relate? Seria aquele conceito de segurar no mouse e arrastar. Então eu posso vir aqui no cadastro do parceiro, pegar qualquer informação dele,
por exemplo, o nome, Companhia Atlética, e arrastar, por exemplo, para ver as cotações de venda. Aí ele me abre aqui a única cotação de venda que tinha em aberto da Companhia Atlética. Ou eu posso ver as notas fiscais de saída. Tem aqui notas fiscais de saída. Ele me abre aqui as notas fiscais de saída. São 3 notas fiscais. Se eu quiser ver, por exemplo, essa nota maior de 286 mil, eu clico na setinha laranja e ele me abre a nota fiscal. Então, toda vez que você encontrar uma setinha, é porque você pode pular para verificar essa informação. Outra possibilidade é eu ver os detalhes das notas de saída, ou seja, quais os itens que foram vendidos, quantidade, preço e total da linha. Essas visões elas podem ser ordenadas aqui por qualquer coluna, então, por exemplo, pelo total da linha, pela quantidade, pela descrição do produto. E também a gente pode fazer alguns filtros. Aqui existe um autofiltro, aqui na parte de baixo do lado direito, onde eu posso criar uma condição. Olha, eu só quero ver as linhas cujo total da linha é maior ou igual a 40 mil reais. Nesse caso, ele vai aplicar um filtro, igual ao autofiltro do Excel, e vai me selecionar essas linhas. Se eu quiser cancelar o filtro, eu chamo novamente e peço para anular. Outra possibilidade com essas visões é a exportação para o Excel. Então, com a visão carregada em tela, você clica aqui no ícone do Excel, ele te pede um nome de arquivo para salvar na pasta, você diz que é para colunas separadas, e ele vai imediatamente, instantaneamente, exportar para o Excel e já abrir o Excel com a informação exportada. E aí você pode trabalhar os dados, fazer um gráfico, enfim, fica a critério de quem precisa da informação. Então essa também é uma outra forma de navegar. Assim como eu fiz essas pesquisas com parceiros de negócio, né, clientes, eu também poderia fazer com itens. Então, vamos chamar aqui, por exemplo, no meu cadastro de item, essa bola Nike, eu estou querendo ver algumas informações de compras dessa bola Nike. Eu clico aqui em Drag and Relate, módulo de compras, e eu posso, por exemplo, pedir para me mostrar todas as cotações de compra da bola Nike. Aí ele me mostra aqui as cotações. Ou eu poderia ver os pedidos de compra da bola Nike. Nesse momento eu tenho uma série de pedidos de compra colocados. Como também poderia ver as notas fiscais de entrada, quer dizer, todas as bolas recebidas na empresa. Eu tenho aqui 3 notas fiscais já recebidas. Novamente, se eu quiser ver essa primeira nota, eu clico aqui na setinha laranja, ele vai me mostrar aqui detalhes da nota. E assim nós vamos navegando pelo sistema, sempre da maneira intuitiva, leve e com bastante agilidade. Outra funcionalidade muito interessante que a gente tem, relacionada à rastreabilidade no sistema, é o seguinte: a partir de uma nota fiscal, eu clico com o botão direito do mouse e peço um mapa de relacionamento. O que esse mapa vai me mostrar? Ele vai me mostrar o relacionamento entre as telas do sistema, me contando praticamente a história dos processos que aconteceram. Então, o que aconteceu nesse processo? Havia uma cotação de vendas, número 8, ela foi cancelada inicialmente, eu gerei um pedido de venda, esse pedido foi cancelado, por isso vocês estão vendo esse X, e depois eu criei um pedido de venda efetivo, número 11, desse pedido de venda foi feito já uma entrega, que é uma remessa para o cliente. Dessa remessa foi feita uma nota de saída, e essa nota de saída gerou um contas a receber e já teve aqui 2 baixas. Detalhe, o total da nota aqui, que é de 3.700, eu tive aqui 2 baixas de 1.220. Se eu encostar o mouse aqui na parte vermelha, ele me mostra o saldo em aberto da nota, que nesse momento é 1.261. E se eu encostar na parte amarela aqui da nota, ele me mostra o quanto já foi pago, que no caso é 2.522,08. Então aqui você tem toda uma rastreabilidade entre as funções do sistema. Você consegue rastrear o processo desde o início até o final. Outra característica
bacana do Business One seria a possibilidade de você fazer algumas personalizações. Então, por exemplo, eu posso pegar esse campo número do item e trocar aqui o label. Eu vou chamar de código do item. E vou colocar em negrito e itálico. Reparem que ele veio aqui, ele mudou o caption dessa tela. Evidentemente, não é qualquer usuário que pode fazer, tem direitos de acesso para isso, mas com isso você permite personalizar o Business One e deixar com uma nomenclatura adequada para o que o cliente precisa. Outro mecanismo bastante interessante do Business One é a parte de alertas, mecanismo de alertas e procedimentos de aprovação. Então vamos dar aqui alguns exemplos de alertas. O que a gente pode criar a nível de alerta? Podemos criar, por exemplo, alertas toda vez que houver um desvio de orçamento. Ou seja, se por acaso alguém tentar comprar, por exemplo, um valor muito alto que estoure o orçamento da empresa, será dado um alerta para um determinado usuário. Outros exemplos de alerta, você controlar o nível de desconto, ou seja, se o vendedor der um nível de desconto acima de 12%, manda um alerta para uma determinada pessoa. Também a gente costuma fazer com limite de crédito, seria uma outra possibilidade, e também com porcentagem de lucro bruto, que seria a margem, não deixar, por exemplo, vender com uma margem muito baixa. Então esse é o mecanismo de alerta que eu costumo dizer que é mais flexível. Ele simplesmente avisa, você recebe aqui como se fosse uma caixinha de correio, mas ele permite fazer a operação. Outro procedimento que é um pouco mais rígido é o que a gente chama de procedimentos de autorização. Nesse caso aqui, eu criei aqui um exemplo para a área de compras, que vai dizer o seguinte: se esse usuário chamado Bill and I, dentro da tela de pedido de compra, fizer um pedido de compra, manda para aprovação do usuário chamado Manager, que é esse usuário aqui que eu estou logado. Então eu vou fazer isso agora ao vivo aqui para vocês verem. Eu estou aqui com o usuário Bill and I, eu troquei aqui de usuário, e eu vou fazer aqui um pedido de compra. Então, o usuário aqui está preenchendo o pedido de compra, seleciona o fornecedor, seleciona aqui o item, já trouxe o preço e manda adicionar. Ao adicionar, aparece uma mensagem. Aqui ele tem que passar alguma mensagem para quem vai aprovar. Por favor, aprove esse pedido. E ele insere isso no sistema. Nesse exato momento, o outro usuário que eu estou aqui conectado, que é o usuário Manager, ele vai receber aqui um alerta, dessa forma que vocês estão vendo aqui. Pedido de autorização do documento, data tal e quem que é o usuário. Tá? Ao encostar aqui, você tem aqui a mensagem que o usuário colocou, por favor, aprova esse pedido. E você pode chamar aqui o pedido. Se você quiser, pode até abrir para revisar o pedido, ver se está tudo ok. E aí tem a opção de aprovar ou rejeitar, autorizado ou não autorizado. E também colocar uma mensagem, ok, pedido aprovado. Muito bem. O gerente, ao fazer isso, ele aprovou o pedido e vai voltar aqui para o usuário requisitante uma mensagem dizendo geração do documento autorizado. Ele chama aqui o pedido de compra, ele já está aqui com o status de autorizado e ele pode tranquilamente adicionar. Esse tipo de procedimento de aprovação pode ser feito com inúmeras telas do sistema. Bastante opções para a gente poder fazer. Bom, nós temos também uma funcionalidade bacana no sistema, que é o cálculo do MRP, onde aqui eu posso rodar um assistente de MRP, que são cenários que eu vou criando. E o que esse assistente vai me dar como retorno? Ele vai me dar as necessidades de compra de cada item. Então, vamos analisar esse exemplo aqui. Eu tinha 307 aqui no meu inventário inicial. Eu tenho 20 aqui como entrada, que é um pedido de compra que está chegando. E eu tenho 333 de saída
de alguns pedidos de venda. Ou seja, já estou com uma falta de menos 6. Ao mesmo tempo, eu tenho configurado no sistema que o estoque mínimo desse produto é 250. Então, se eu já tinha uma falta de 6 e o mínimo é 250, ele está me sugerindo comprar 256. Então, esse é o cálculo que o sistema faz. Aí você grava aqui as recomendações de compra. E com isso o sistema já pode gerar automaticamente os pedidos de compra para repor o estoque necessário. Então aqui ele já posiciona os produtos que precisam ser comprados, você marca dizendo que quer gerar um pedido de compra, inclusive ele já fala a data que ele precisa desse produto. O mesmo processo que eu expliquei para a compra serve para as ordens de produção. Então numa empresa que é, por exemplo, uma indústria que produz produtos acabados, de acordo com as necessidades, ele vai dar como resposta quais as ordens de produção que têm que ser abertas e quando elas devem ser abertas. Esse é um outro mecanismo. Gostaria também de mostrar aqui alguns relatórios. Então, por exemplo, em vendas, nós temos um relatório bastante útil que chama análise de vendas, onde eu posso analisar por cliente, por item ou por vendedor. Aqui nós temos seleção de data, data de início, data de fim. E você pode aqui, por exemplo, selecionar só as notas, só os pedidos. Ele traz um relatório desta forma. Nesse caso aqui, eu pedi uma análise por cliente. Ele me trouxe como se fosse um ranking, os clientes que eu mais faturei, em termos de número de notas fiscais. E também por valor, onde eu posso ordenar quem que são os clientes que eu estou faturando mais. Essa visão também pode ser exportada para o Excel, daquela forma que eu comentei. A gente poderia também tirar análises por item, por exemplo, ou por vendedor. Então, se eu pesquisar os itens mais vendidos, vai dar um ranking aqui, quais são os itens mais vendidos, seja por quantidade, seja por valor de venda e seja por margem. Eu tenho aqui informações de margem, quais os produtos que estão me dando mais margem. Okay? E a terceira visualização seria aqui por vendedor. Então, quais os vendedores que estão vendendo mais. Um outro relatório também bastante interessante, relacionado ao item chamado rastreabilidade. No módulo de estoque, eu tenho alguns relatórios por lote ou série. Por exemplo, indústria farmacêutica, que trabalha muito com lote. Nós podemos vir aqui e tirar um relatório de lotes. Então, eu vou ver aqui, de cada produto, qual que é a história de vida do lote. Por exemplo, se eu pegar esse lote aqui desse produto. Ele entrou 10 peças nesta data aqui, 1/1 de 2009. Já saiu 7 numa nota fiscal para o cliente chamado SAP. E mais 3 numa outra nota fiscal para o cliente chamado Esporte Clube Corinthians Paulista. Ou seja, você tem toda uma rastreabilidade dos produtos que entram, dos produtos que saem, desde que você habilite o controle de lote ou o controle de série. Outra forma muito interessante de pesquisa dentro do Business One, aqui na parte de cima, é como se fosse um Google. Então, você pode vir aqui e pesquisar alguma determinada coisa. Por exemplo, eu vou digitar aqui bola. O que o sistema vai me mostrar? Todos os itens de estoque que começam com a palavra bola. Ou, por exemplo, eu poderia ter digitado aqui Nike. Ele traria todos os itens que tem Nike na descrição. Então, eu tenho bolas Nike e camisas Nike. Poderia também aqui digitar o nome de um cliente direto. Por exemplo, SAP. Ele já vai, já me busca o cliente, já me abre esse cliente. Como poderia também, por exemplo, digitar o número 11, que é o número de transação. Nesse caso, o sistema me trouxe várias informações. Me trouxe um contas a receber número 11, me trouxe um pedido de venda número 11, um pedido de compra número 11, uma nota de entrada número 11, uma nota de saída número 11. Um fornecedor que tem 11 aqui no telefone e um item de estoque que tem 11 no código. Ou seja, ele procurou
em todas essas entidades essa string que eu digitei lá em cima. Realmente funciona como se fosse um Google e agiliza muito essa procura. Bom, eu acredito que deu para a gente navegar um pouquinho no sistema. A ideia não é fazer uma apresentação muito extensa, é mais para ter um primeiro contato. A mensagem que eu gostaria de deixar é que o Business One realmente é um sistema bastante leve, né? Como vocês podem ter reparado quando eu naveguei, sempre usando esse recurso da setinha para você poder navegar de tela por tela do sistema. E um sistema também que a gente consegue implantar muito rápido, há uma aceitabilidade pelo usuário final muito rápida pela simplicidade que o sistema tem. Agradeço a vocês e estou à disposição para contatos futuros. Obrigado.